Olá, tudo bem com vocês? Você não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que está vindo aqui, quero te fazer um convite especial, exclusivo para as pessoas especiais. Se inscreve, comenta, compartilha, faz tudo o que você quiser. Essa é uma casa virtual, onde eu convido as pessoas 2 ou 3 vezes na semana. Tem semana que são 3 vezes, tem semana que são 2. Segunda, quarta e sábado. E aí você mora aqui alguns minutos, depois vai para sua casa permanente, né? Não, permanente é aquela que a gente vai um dia. Mas você vai para aquela casa onde você mora, tá bom? Essa casa aqui é alguns minutos, tá? Você não paga aluguel, não paga IPTU, não precisa limpar, não precisa cozinhar, né? Você não tem nenhum tipo de obrigação a não ser cuidar bem dessa casa, no sentido, vamos dizer assim, moral. Não tratar mal as pessoas que moram na casa. Não. Esse é o principal requisito ou regra da casa. Não trata mal os moradores. Então, assim, aqui nós, seja eu e as pessoas que moram, a gente preza por um vocabulário respeitoso, né? Porque no momento que eu permito que alguém seja desrespeitoso, mesmo sendo com a família deles, mesmo sendo com alguém que eles se relacionam, mas se você escreve de uma forma desrespeitosa, eu estou abrindo uma lacuna para que isso se repita e fique um espaço de interação tóxica, né? Porque esse canal é para combater coisas tóxicas, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Quando eu falo em relacionamento, eu estou falando todo tipo de relacionamento, tá? Familiar, romântico, de colegas, de trabalho, de amizade, vizinhança, todo tipo de relacionamento. A gente se relaciona com tudo, até com os nossos pets, com os nossos insetos que vivem na nossa casa, como aranha, como aqueles insetos voadores. A gente chama de mosquito, né? Então é isso. Quem mora na casa, meu abraço, meu carinho, minha gratidão. Nosso tópico de hoje são as emoções do narcisista. Jane, narcisista tem emoções? Of course. Claro que sim. Eu vou falar para vocês o que é relacionamento tóxico. Existem várias formas de te dizer o que é um relacionamento tóxico, mas eu vou aqui dizer alguns sinais de um relacionamento tóxico. Às vezes a gente tá num relacionamento e se sente sozinho, se sente... É como se você estivesse fora do seu espaço. Isso não quer dizer que o relacionamento é tóxico, entendeu? Embora qualquer relacionamento tóxico faça você se sentir sozinho, solitário. E isso é um sinal de alerta para você começar a observar, porque esse é um dos primeiros sinais. É quando você se sente sozinho. Pô, você está dividindo seu espaço emocional, seu espaço físico com alguém. E você se sente sozinho, tem uma coisa errada, não? Relacionamento tóxico, ele pode tomar ou assumir várias formas, né? Os sinais de toxicidade normalmente vêm sutis, mas são altamente óbvios. No entanto, se você experimentar um desses sinais que eu vou dizer aqui para vocês, vocês devem se preocupar, começar a se preocupar com seu bem-estar mental, seu bem-estar emocional, seu bem-estar psicológico, entendeu? Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas, é a comunicação hostil. Bom dia, amor. Não responde. Você tem alguma coisa especial para fazer hoje? Você vai sair? Você quer que eu faça alguma coisa para você? A pessoa não interessa. Ou diz aquele não ou sim de uma forma agressiva, né? Então, uma boa
comunicação, quando as pessoas são honestas sobre suas expectativas e sentimentos, é essencial para qualquer relacionamento saudável. E se em vez de uma comunicação gentil, respeitosa, mutuamente, né? E uma comunicação aberta, a maioria das suas conversas com essa pessoa for alimentada com desprezo, silêncio, sarcasmo, declarações de culpa e grito, esses são sinais de alerta. Uma das coisas que eu odeio é grito dentro de casa. Seja de quem for. Pode ser marido, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser mãe, pode ser pai. Eu odeio gritos. Odeio gritos também. Então, gritos, culpas, ficar culpando, declarando que a outra pessoa é culpada, sarcasmo, desprezo ou negar a palavra, são sinais de alerta de que você está lidando com alguém que ou está passando por algum problema e você não sabe, ou essa pessoa é tóxica. Esse é o primeiro, é comunicação hostil, é a primeira coisa. O segundo sinal que você está lidando com uma pessoa tóxica e você está dentro de um relacionamento tóxico é desonestidade. Quando a confiança se rompe no relacionamento, as pessoas começam a guardar segredos uma da outra. Então, se existe segredo, não existe confiança, porque começam as mentiras, né, leves, que são aparentemente inofensivas, e cresce para grandes mentiras que têm o potencial de acabar. Mentira, gente, tem um potencial destruidor de relacionamentos. Não há abertura e um ou ambos precisam constantemente esconder parte de suas vidas. Cultive relacionamento saudável. Desonestidade, mentiras em relacionamento é um assassino, né, do relacionamento. O terceiro sinal é gaslight. Gaslight não é só a pessoa fazer você duvidar de você. Não é só isso. Gaslight, ele na psicologia, é uma tática extremamente complexa e bem complicada. Porque é uma manipulação, é um tipo de manipulação. Alguém tentar fazer você se sentir louca ou louco é extremamente estressante, né, gente? Ah, você não disse. Ah, eu não fiz. Ah, eu não movi isso do lugar, não fiz isso, não fiz aquilo. Então, é uma grande mentira, é uma manipulação. E aí você fica pensando, eu exagerei na minha reação, eu respondi assim, mas isso não justifica eu ter respondido assim. Eles estão sempre dizendo que vocês são sensíveis, que não entende a forma como eles falam, não entende as coisas que ele faz, não entende o sentimento deles. Essa manipulação emocional é projetada para suprimir sua reação e evitar que eles assumam responsabilidade pelo que eles estão fazendo. Se seu parceiro, o outro sinal é crítica constante. Se o seu cônjuge critica constantemente as coisas que você faz, como a maneira como você se veste, suas interações, as decisões que você toma, as pessoas que você escolhe como amigos, isso pode diminuir sua autoestima, né? Ah, você não faz isso certo, você só faz isso errado, você fala errado, por exemplo, aqui na Europa, muitas pessoas que vêm não só do Brasil, do mundo inteiro, se casam com europeus, né? E eles criticam muito se você não dominar rápido o idioma, a forma de você vestir, a forma de você interagir, a forma de você falar. Gente, ele te escolheu, ele ou ela te escolheu. Então tem que respeitar você, respeitar a sua cultura, respeitar o jeito que você é. Quando a pessoa respeita, fica mais fácil da gente se adaptar a outra cultura. Crítica, gente, é um negócio
Não existe crítica construtiva. Crítica é uma coisa destrutiva. Construtiva é outra coisa. É motivação, incentivação e não crítica. Não adianta ninguém. Ninguém bota na minha cabeça que existe crítica construtiva. Não existe. O que constrói é aquilo que te motiva, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te faz mover. Isso sim é construtivo. Agora, a pessoa te critica e diz que é construtivo, vai passear. A gente sente que não é suficiente com crítica, né? Então isso é muito confuso, principalmente no início de um relacionamento. Ah, essa comida não tá boa, você não fez isso aqui. Ah, eu saí, você tava no sofá, voltei, você tá no sofá. E começa assim essas críticas, né? O que agradava deixa de agradar, entendeu? Esse é um sinal de que o relacionamento já está doente, já está bem doente o relacionamento, quando começa as críticas. Ciúme, mais um sinal que você está num relacionamento tóxico, narcisista, um relacionamento doentio. O ciúme extremo pode atrapalhar as interações sociais. Eu sou uma pessoa ciumenta, eu, Jane, sou uma pessoa ciumenta. Mas o meu ciúme não diminui a outra pessoa e nem escraviza a outra pessoa. O meu ciúme me faz sofrer. Eu sofro com o meu ciúme, mas eu não faço ninguém sofrer com o meu ciúme. Entendeu agora? Então eu sou assim. Eu sinto ciúme, eu fico pra mim. E aquilo me adoece, aquilo fica... Eu fico me sentindo mal comigo mesma, mas eu jamais vou destratar a outra pessoa, que a pessoa não tem culpa de eu ser ciumenta. Eu sou muito ciumenta, muito mesmo. E desconfiada, tá? Eu sou desconfiada também. Eu capto... Foi uma das coisas que eu sou uma pessoa sensorial, não sei se vocês entendem o que é isso. Aquela pessoa que capta tudo que tiver ao meu redor eu capto. Então, assim, eu já sou uma pessoa sensorial. E aí, com as pessoas que eu amo, eu sou mais sensorial ainda. Então, eu capto coisas que vão ainda acontecer. É muito estranho, não gosto de falar disso. Então, assim, quando a pessoa é muito ciumenta, ela pode... isso pode se tornar irracional, né? E você está acusando a outra pessoa de uma coisa que você não tem certeza. Sempre que você passa tempo com outras pessoas, aí o seu ciúme vem vem à tona e você começa a acusar e é um terror. Esse tipo de ciúme é doentio, de relacionamentos doentio. O isolamento, que eu comecei esse vídeo falando sobre os amigos familiares, é um sinal, é uma marca registrada de relacionamento tóxico. A pessoa pedir para você se isolar de amigos, de familiares, de colegas, de vizinhos. Bem, você é uma pessoa adulta, você tem que saber o que é melhor para você, né? É porque eles querem você só para eles. Para eles abusarem do jeito que bem quiserem. E vão fazer você se sentir culpada por se isolar. Você começa a se isolar com medo da reação da pessoa. E aí um dia a pessoa vira para você e você diz assim: ah, eu deixei meus amigos por sua causa, eu deixei de ir na casa da minha mãe por sua causa, na casa dos meus familiares. Aí a pessoa vira para você e diz assim: por mim não, eu nunca proibi. Foi você que se isolou. E aí você começa a se sentir realmente uma pessoa culpada por ter se isolado. Só que esse isolamento, ele não é de vez, ele é gradual. E você não percebe. Quando você percebe, já é tarde demais, querido e querida. Quando eu comecei esse vídeo também falando assim, o que é relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico é um relacionamento onde ambos os parceiros se tratam desrespeitosamente. Eles desenvolvem comportamentos frustrantes e prejudiciais um ao outro, estendendo esse comportamento às pessoas ao redor. A causa raiz desses comportamentos tóxicos nos relacionamentos é a falta de empatia. A pessoa perde a empatia por você, ou nunca teve.
teve atração, mas não teve empatia. Olha, gente, é o seguinte, relacionamento é um negócio muito complicado. Porque a pessoa pode querer você, ter uma atração física, mas não tem uma atração emocional. Então a pessoa não tem empatia por você, entendeu? Então na hora que a pessoa quer te dar um pega, né? Desculpa a expressão, mas quando a pessoa quer fazer amor com você, te trata bem, te beija, te abraça, te toca e tal. Mas no dia a dia a pessoa é rude, é desrespeitosa, é grosseira com você. Eu não tenho paciência com esse tipo de relacionamento. Eu não tenho a mínima paciência, entendeu? Então, mas é com ninguém, não é só, né, com meus filhos, com amigos, com qualquer pessoa, tá? Pessoa desrespeitosa comigo não cria raiz. Entendeu agora? Pessoas que se recusam a entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos traumas e quer que a gente sinta, quer que a gente tenha empatia por tudo isso deles. Eles querem que a gente corresponda à expectativa deles, mas eles não correspondem às nossas expectativas. Eles nos fazem sentir culpados por não fazê-lo, que é causado por uma empatia, por falta de empatia. Se ambos os parceiros em um relacionamento forem empáticos, compassivos, respeitosos, amorosos um com o outro, o relacionamento flui, gente. Relacionamento fica saudável. Agora, se um é tudo isso e o outro não é nada, não tem nada de bom para compartilhar, sinto muito, bye bye, né? Então, existem várias condições psicológicas que podem levar uma pessoa a não ser empático, a comportamento prejudiciais. Existem alguns fatores que podem prejudicar a empatia de uma pessoa. Distúrbio de personalidade narcisista, distúrbio de personalidade antissocial, psicopatia. Mas existem outras coisas que também levam a pessoa a diminuir a sua empatia. Não é que a pessoa não tenha empatia, mas diminui bastante, a pessoa não expressa com seus parceiros. Uma das coisas que ninguém sabe e que pouca gente fala é ansiedade. Ansiedade diminui a empatia, a pessoa fica impaciente, nervosa, com traços de narcisismo. Muita coisa acontece com uma pessoa ansiosa, principalmente se ela estiver em crise. Vícios, pessoas que têm vícios, pessoas que usam drogas, depressão, pessoas que têm um distúrbio do humor, chamado raiva. Várias coisas que a pessoa pode diminuir a empatia da pessoa. Porque a pessoa não está bem consigo mesma. Consequentemente, ela não vai estar bem com outras pessoas e não vai ter empatia. Bem, agora vamos entrar. Eu já expliquei o que é relacionamento tóxico e quais são os principais sinais. Acabei de explicar. Então vamos agora falar das emoções dos narcisistas. Narcisista chora, Jane? Essa é uma pergunta desde que eu comecei o canal. Sim, narcisista chora. É normal, é natural? Claro que é. Entendeu? Narcisista chora sim. Ele é um ser humano igual a mim, igual a você. Com as mesmas emoções, sentimentos, só que de forma diferente. Narcisista sente culpa, Jane? Sente culpa sim. Não da forma que você gostaria. Narcisista se arrepende, Jane? Sim, narcisista se arrepende. Mas não do jeito que você queria. Narcisista ama, gente. Ama, Jane? Ama sim. Narcisista ama sim. Do jeito dele, do modo dele. Narcisista pede desculpa? Claro que pede. Narcisista faz tudo o que você faz. Tudo o que você faz. Agora, não do jeito que você faz, nem com as intenções que você faz. Então, vamos lá, né? Narcisista chora. Narcisista sente culpa. Narcisista sente vergonha, narcisista pede desculpa, narcisista ama apaixonadamente, entendeu? Narcisista sabe que tá machucando você, aí é outro detalhe, tá bom? Narcisismo é um traço da personalidade mal adaptativo que faz com que as pessoas sejam
egocêntricas e não sintam simpatia. Acabei de falar para vocês que existe várias coisas que diminuem a empatia, tá? Não é só narcisismo, não. Narcisismo não diminui a empatia de ninguém. Os problemas que o narcisista tem é que diminui a empatia. Uma das coisas que o narcisista sente é a ansiedade. Todo narcisista é ansioso. Todo narcisista é ansioso. A maioria dos narcisistas são depressivos, principalmente os encobertos. Então, narcisismo é um traço da personalidade mal adaptativo. Esses traços vêm em uma escala leve, moderado e em níveis mais extremos que nós chamamos na psicologia de severo. Alguém que foi diagnosticado como narcisista, com transtorno de personalidade narcisista, que é uma condição séria de saúde mental, requer tratamento, mas eles não fazem. Existe sim. É muito doloroso alguém com distúrbio de personalidade narcisista em um relacionamento. Pode parecer que essa pessoa é incapaz de se importar com qualquer outra pessoa além deles mesmos. Você pode sentir isso na pele. Tudo que ela faz é para manipular e menosprezar você. E aí você pergunta, eles não sofrem com isso? Eles sentem alguma coisa? Eles sentem arrependimento? Eles ao menos pensam naquela pessoa? A verdade é, eles sofrem, eles choram, eles pedem desculpas, eles se arrependem, mas não da maneira que você esperaria ou gostaria que fosse. Não conte com isso. Isso é sonho, fantasia sua. Pessoas com distúrbio de personalidade, com traços de narcisismo, tá? Traço é uma coisa e o distúrbio já é outra. Pessoas que têm traços e já têm diagnosticado o distúrbio do transtorno de personalidade narcisista, eles choram e choram muito. Mas pode não ser pelos motivos de alguém que não é afetado pelo narcisista, ou seja, pode não ser pelos mesmos motivos que eu choro que você chora. Todos nós, seres humanos e animais, choramos sim, por vários motivos. Você já viu um cachorrinho chorar? Já viu um bezerrinho chorar? Todos os mamíferos choram. Os mamíferos choram, né? Aqueles animais imensos que tem dentro do mar, a baleia e outros, eles choram, tá? Você pode chorar por tristeza, por pesar, por dor, mas você também pode chorar porque está envergonhado, comovido, frustrado e muito mais. O mesmo vale para essas pessoas que têm distúrbio de personalidade narcisista ou traços narcisistas. Mesmo pessoas que já têm o diagnóstico narcisista, que têm o narcisismo severo, são considerados que têm pouquíssimas empatia ou quase nenhuma ou nenhuma. Eles também choram, por diversas razões. Por exemplo, eles choram por diversas... Eles podem chorar, só que por trás desse choro pode ter uma emoção chamada o quê? Raiva, entendeu? Eles podem chorar porque se sentem vitimizados ou injustamente acusados. Quando você fica acusando eles podem lá no cantinho deles chorar. Mas não está chorando pelos mesmos motivos que você choraria. Não, ele está chorando de raiva. De raiva porque você acusou ele. E ele se sente vítima de você. Aí mas narcisista sente alguma coisa? Você pode ver um narcisista chorando pela morte da mãe, pela morte do pai, pela morte da esposa, pela morte do filho. Eles choram, gente. Eles choram. Quando algo acontece que afeta o senso de superioridade e de autoimagem deles, eles choram. Pegue uma pessoa narcisista no momento que ela foi demitida de um emprego importante. Pega uma pessoa narcisista no momento que ele pega o marido ou a esposa traído. Eles choram.
Eles choram de raiva. Chorar, gente, é natural. Você chora, o choro ele é quase automático. Ele só não é automático porque precisa acontecer alguma coisa para você chorar. Mas é uma emoção que você não controla, entende? Então, narcisista pode chorar por vergonha? Pode sim. Porque narcisista é incapaz de lidar com esse golpe em seu ego. Alguém fazer um narcisista passar vergonha, para ele é um golpe no ego dele e ele se sente incapaz de lidar com isso. Entendeu? Um narcisista que se enquadra no subtipo vulnerável pode ter mais probabilidade de chorar com mais facilidade do que os outros. Entendeu? Além disso, gente, presta atenção. Além disso, chorar ou a capacidade de chorar não indica necessariamente empatia ou falta dela. Esse é um mecanismo do nosso organismo. Muitas pessoas que são empáticas têm dificuldade de chorar. Mas isso não significa que elas tenham tendências narcisistas. Você está entendendo? O nosso corpo ele tem mecanismo que a gente não controla, entendeu? Há muitas razões pelas quais algumas pessoas têm dificuldade de expressar aquilo que está sentindo através do choro. Também é importante lembrar que o narcisismo vem em um espectro leve, moderado e severo. Algumas pessoas com traços de personalidade narcisista, que é quase a maioria da humanidade, todo mundo tem seus traços narcisistas, depende do momento, pode ser completamente insensível às emoções dos outros, né? Quando você está com raiva, se alguém vier para você dizer assim, uma pessoa que você gosta, fulano caiu ali, está chorando, deixa chorar, eu não quero nem saber, você diz isso sim. Nesse momento você usou seu traço narcisista. Porque se você fosse 100% empática, que não existe também uma pessoa 100% empática, mas se você fosse 100% empática, você engoliria a sua raiva, seu ódio e ia lá socorrer a pessoa. Mas você não vai, sabe por quê? Porque você está com raiva. Aí você diz, ele levanta, morreu não, então pronto, então ele levanta e se cuide. As pessoas ficam... eu, por exemplo, quando minha mãe faleceu, eu fiquei 15 dias sem chorar. Mas sem chorar, sem sentir nada. Parecia que eu estava anestesiada e realmente eu estava. Então, assim... Minha irmã estava lá se descabelando, meus irmãos depressivos e eu tocando a vida normal. 15 dias depois que a minha mãe faleceu, eu tive uma crise de ansiedade, de pânico, de medo, de angústia, de dor, aquela dor assim que parecia que estava enfiando um punhal no meu coração e eu tive que parar no hospital. 15 dias depois, e o médico falou, isso é perigoso. A pessoa não sentir emoção no momento do choque é muito perigoso. Meu corpo só veio tomar consciência, meu sistema nervoso só tomou consciência daquele trauma, que foi o trauma que o médico disse, né? Que eu me traumatizei com a morte da minha mãe, todo mundo se traumatiza, né, gente? Eu me traumatizei com a morte da minha mãe, então a minha reação foi retardada. Eu só tive 15 dias depois. E as pessoas me observando, né? Todo mundo me observando, tem pessoas me julgando. Mas para mim era tudo normal. Eu falava daquilo da maneira normal. Entendeu? Agora, como é as nossas reações. Narcisista sente alguma coisa assim como nós sentimos. O narcisista chora. É um choro de sentimento, é um choro de verdade, genuíno. Sempre as pessoas perguntam isso. Eles estão chorando porque realmente se sentem mal? Eles estão chorando para obter minha simpatia ou meu apoio? Depende. Essa é uma resposta que a gente não pode responder 100%. Narcisista pode chorar por vários motivos, mas ele também pode chorar lágrimas de crocodilos para poder obter simpatia. Isso é uma forma de manipulação. Então, o narcisista também pode usar o choro
como uma tática de manipulação. Ele pode chorar, né? Uma pessoa que tem distúrbio de personalidade narcisista pode chorar para convencer alguém a permanecer no relacionamento tóxico com ela, entendeu? Então, o narcisista pode chorar para você não deixá-lo, para você continuar com ela. Uma pessoa narcisista também pode chorar para parecer vitimizada, sabe? Ninguém gosta dela, todo mundo acusa, todo mundo maltrata, todo mundo bota culpa. E ele faz isso para transferir a culpa para outra pessoa. Isso é um meio de controle, isso é uma técnica de manipulação que é para controlar. Mas isso não significa que narcisista não chora. Eles são capazes de mudar os hábitos dele por meio de terapia presencial ou online e outros tipos de tratamento. Gente, a terapia TCC, né, que a gente aqui chama behavioral terapia, ela é essencial para quem tem distúrbio de personalidade narcisista. Só que é assim, você passa 3 anos fazendo terapia, narcisista vai passar 10 ou 15. Agora, dificilmente o narcisista vai se tratar, então eles operam da maneira que serve ao ego deles, ao bel prazer deles, aos interesses deles, e não aos seus, ou aos meus, ou aos outros, de jeito nenhum. Se você sente que uma pessoa narcisista está chorando lágrimas falsas para te manipular, então esse é um instinto importante que você deve dar ouvido, deve dar ouvido a seu instinto, se ele estiver dizendo isso. A outra pergunta, narcisista sente culpa? Narcisista sente culpa, narcisista sente vergonha, narcisista sente remorso. É comumente sabido que isso, com pessoas com transtorno de personalidade antissocial, não é narcisista, antissocial, também conhecido como sociopata, pessoas narcisistas não são capazes de sentir remorsos quando machucam alguém, embora eles saibam que eles machucaram, mas eles não sentem remorso porque eles são ruins? Não. Eles não sentem remorso porque eles acham que você fez algo errado e que merecia aquele tratamento, aquele desprezo, aquela raiva que ele sentiu de você, ou aquele insulto, aquele desrespeito, né? Eles acham que vocês merecem. Então, assim, se eu faço alguma coisa para alguém que eu acho que a pessoa mereceu, eu não vou sentir remorso. Eu fiz porque você mereceu. Então, o narcisista pensa assim. Isso é que a maioria das pessoas pensam. Mas isso não é necessariamente verdade o tempo todo. Alguns narcisistas podem ser capazes de se sentir mal por algo que fizeram para machucar outra pessoa. Pode sim. Não é culpa. Culpa é uma coisa. Arrependimento é outra. Raiva é outra coisa. E de que as coisas tenham acontecido da maneira que aconteceram. Mas qualquer remorso que eles sintam provavelmente será, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Quando um narcisista se arrepende, não é pelo que ele fez com você, é porque o que ele fez afetou a imagem dele, a pessoa dele ou dela, e aquilo trouxe consequências. Entendeu agora? Entendeu agora? Uma coisa é uma pessoa sensível, empática, se arrepender de algo que fez. Outra coisa é uma pessoa com distúrbio de personalidade narcisista ou simplesmente uma pessoa tóxica se arrepender. A pessoa tóxica e a pessoa narcisista se arrependem não porque te fez alguma coisa, mas porque o que ela fez prejudicou a ela mesma. Entendeu agora? Entendeu agora como é complexo esse negócio? Chorar, sentir vergonha, arrependimento, remorso, essas coisas são emoções e sentimentos bastante complexos e sentidos de forma diferente por cada pessoa, entendeu? Então, qualquer remorso que eles sintam será provavelmente sobre como esse comportamento os afetou, em vez deles sentirem isso porque afetou a vítima, afetou outra pessoa.
Não, não. Não é assim que a coisa funciona na cabeça do narcisista. Vamos dar um exemplo aqui. Um narcisista que perdeu um grande cargo, perdeu um grande emprego, um emprego maravilhoso, que ele nunca mais vai encontrar outro igual. Se ele cometeu um erro, um grande erro, para causar essa demissão, ele vai sentir remorso e arrependimento, sim. Mas não porque aquilo causou qualquer outro tipo de problema à empresa, qualquer problema para as outras pessoas, não. É porque aquilo afetou diretamente a ele. Então ele fica com raiva dele a ponto de sentir remorso e arrependimento pelo que fez, entendeu? Isso não significa necessariamente que isso é um ato de empatia, né? Significa apenas que podem se arrepender de que o erro que cometeram os tenha feito perder um cargo tão importante que servia a seus próprios interesses. Você está entendendo? Quem já assistiu esses filmes, Alto da Compadecida, não sei o que aqueles bandidos, aqueles criminosos, eles choravam? Eu me recordo que assisti uma vez um filme nordestino que o cara olhava, o cara era matador de aluguel, e ele pegava a foto da pessoa e ficava olhando para sentir raiva, e depois ele chorava. Deus é pai. Narcisista, existe uma característica muito peculiar no narcisismo. Eles distorcem a realidade para se encaixar em quem acreditar ser importante, ótimo e superior. Então, eles distorcem a realidade para se encaixar nesses perfis. No perfil de uma pessoa importante, no perfil de uma pessoa ótima, no perfil de uma pessoa superior. Mesmo que tenha machucado ou abusado seriamente de alguém, podem alterar a verdade e contar a si mesmo, eles contando a eles mesmos, uma história diferente, na qual eles são a vítima e não, nunca, jamais o agressor. Essa estratégia de enfrentamento permite que os narcisistas escapem de qualquer sentimento de remorso, de culpa ou de arrependimento. Vocês entenderam a complexidade desse distúrbio? A pessoa distorce a realidade para poder se encaixar em uma personalidade que eles acreditam ser. Então, mesmo que eles tenham machucado alguém, abusado seriamente de alguém, eles alteram a verdade e contam para eles mesmos uma história diferente, na qual eles terão o papel de vítima e não de agressor. Vocês estão entendendo isso? Isso não é intencional, não, gente. Isso é uma distorção mental. Isso também não é uma distorção de caráter. É uma distorção da mente da pessoa que vê as coisas de forma diferente da nossa. Essa estratégia que eles usam chama estratégia de enfrentamento, que permite que eles escapem de qualquer sentimento de remorso, de culpa e de arrependimento. Entenderam agora? Eu acho que mais explicado do que isso, eu estou aqui falando como se fosse uma professora universitária. Que eu acho que nem um professor universitário vai explicar do jeito que eu estou explicando. Jamais, não vai. Eles não explicam. Eles dizem, vocês têm que estudar isso aqui e pronto, acabou. Agora, se for uma coisa que eles tiverem que explicar dentro da biologia do problema, aí é diferente. Mas para explicar isso que eu estou explicando, eles não dão mastigada assim pra gente não, tá bom? Não dão mesmo. Eles não perdem tempo, não. Professor universitário, rapaz, eles têm o ego aqui também. A maioria é narcisista. Então, que eu não seja punida por isso, mas eu digo, narcisista sente vergonha? Quanto à vergonha, esse é um sentimento que é, pelo menos no fundo, intimamente familiar a muitos narcisistas. Ou seja, a maioria dos narcisistas sentem vergonha. Vergonha é o sentimento que atormenta qualquer narcisista. Eles vivem envergonhados o tempo inteiro. Essa vergonha é parte do motivo pelo qual os narcisistas precisam. A vergonha
é o sentimento, a emoção que faz com que o narcisista precise de elogios, adoração constante. Elogio, adoração e atenção constante, para poder eles se sentirem bem com eles mesmos. Um estudo que foi feito há mais ou menos 5 anos atrás descobriu que pessoas com pontuação alta no subtipo vulnerável de narcisista, em particular, eram mais propensas a sentir vergonha, ou seja, aquele que se vitimiza, aquele narcisista vitimista, né, que é o vulnerável. Então, ele é aquela pessoa, sabe, que é vítima de tudo na vida. É vítima de perseguição no trabalho, é vítima de perseguição na escola, é vítima de perseguição de familiares, é vítima de tudo na vida, vítima de Deus, vítima de tudo. Então, esse narcisista vulnerável que se sente vitimizado, ele é mais propenso, que é um subtipo, né? Os narcisista isso, narcisista aquilo, são subtítulos. Então, esses daí são os mais vulneráveis, mais propensos a sentir vergonha. Isso não quer dizer, prestem bem atenção, gente, esse vídeo é tão importante que vocês não têm ideia. Isso não quer dizer que narcisista se sintam envergonhados por machucar os outros ou se comportar da maneira que eles agem, que eles se comportam. Vergonha não é a mesma coisa que culpa e remorso. Quando dizemos que a vergonha é familiar aos narcisistas, queremos dizer simplesmente que sua autoestima pode ser grandiosa, mas frágil ao mesmo tempo. E eles precisam de validação constante para se sentirem bem. No entanto, o narcisista, eles desprezam o sentimento de vergonha. Como se eles fizessem de tudo para lidar com isso, evitando. Como projetar a culpa nos outros, né? Ou ter as suas explosões de raiva. Porque narcisista explode de raiva, né? Sem motivo. Ele explode ali de raiva. Narcisista despreza o sentimento de vergonha. O importante é lembrar que quando você está lidando com alguém com distúrbio de personalidade narcisista ou pessoas tóxicas que não são tratadas, quaisquer emoções que eles sintam ou aleguem sentir, é sobre eles e suas necessidades, nunca sobre as necessidades das outras pessoas e nem o sentimento das outras pessoas. Então vamos para a próxima pergunta. Narcisista alguma vez pede desculpa? Essa é a próxima pergunta. Narcisista alguma vez pede desculpa? Você já ouviu milhões de vezes as pessoas dizerem que narcisista nunca pede desculpa? Isso necessariamente não é verdade. Narcisista pede desculpa sim, mas não da maneira que você gostaria, não da maneira esperada pela maioria. Narcisista tem dificuldade de demonstrar a empatia pelas emoções dos outros. Também eles são propensos a manipular as outras pessoas para os seus próprios benefícios. Então faz sentido que suas desculpas normalmente reflitam essas características. Então, o narcisista só vai pedir desculpa se ele tiver algum tipo de benefício. Então, eles pedem desculpa sim, claro que pedem, mas por trás da desculpa tem algo muito bom para eles. Se você está esperando, sinceramente, que um narcisista peça desculpa pelo mal que eles lhe causaram, esteja preparado para esperar um longo tempo da sua vida. Você vai ficar velhinha ou velhinho. Presta atenção, pelo mal que eles lhe causaram. Embora as pessoas narcisistas possam te pedir desculpas, é mais provável que eles façam isso pelo seu próprio benefício do que por remorso genuíno, tá? Por exemplo, um narcisista ele pode oferecer a qualquer pessoa um pedido de desculpas insincero, tá?
para obter algo em troca, para ficar bem com você, tá? Eles podem se desculpar para se colocarem na posição de quê? De vítima. Ou para reparar o dano que foi feito a quem? A imagem dele e não o mal que ele fez a você. Ou seja, se ele te tratou mal na frente de alguém e todas as pessoas que viram ficaram indignadas, o narcisista pode sim imediatamente te pedir desculpas. Não porque ele acha que fez alguma coisa errada com você. Não, jamais. Ele vai pedir desculpas, sabe por quê? Porque aquilo feriu a imagem dele e ele não quer ficar mal com aquelas pessoas que ficaram indignadas. Existe narcisista que não se desculpam de jeito nenhum por suas ações. O grandioso não se desculpa mesmo, tá? Porque o orgulho do narcisista grandioso provavelmente os impede de oferecer um pedido de desculpa sincero. Além disso, eles simplesmente podem não ser capazes de admitir qualquer irregularidade de sua parte. Então você tá ferrada ou ferrado se você é casado com uma pessoa dessa. Mas os narcisistas amam se você está em um relacionamento com uma pessoa narcisista, seja um relacionamento íntimo, uma amizade ou um relacionamento familiar, você provavelmente já se perguntou várias vezes se essa pessoa realmente te ama ou se ela é capaz de sentir amor por alguém. A resposta para isso depende muito da extensão que os traços de personalidade narcisista afetam seu ente querido. Entendeu? Mas para pessoas com distúrbio de personalidade narcisista, seus sintomas, como ser incapaz de não sentir empatia pelos outros e manipular os outros para ganho pessoal, tornam altamente improvável que eles possam amar os outros da mesma forma que as pessoas que não são narcisistas amam. A forma de amar de um narcisista é diferente da forma que eu amo. Porque assim, a gente que se considera pessoas normais, que não tem distúrbio de personalidade narcisista, a gente ama cuidando, a gente ama protegendo, a gente ama, como é que eu posso dizer? A gente ama de várias formas que faz com que aquela pessoa se sinta bem ao nosso lado. Mas o amor de um narcisista é totalmente diferente. Ele precisa de alguém para estar com ele, para elogiar, para servi-lo, tá? Porque assim, você cuida da pessoa que ama. Narcisista não vê você como uma pessoa que cuida dele. Ele precisa de você como uma pessoa que vai servi-lo. Você está entendendo? Você está entendendo a coisa? Você tem um empregado em casa. Ele é uma pessoa que serve a você por um salário. Então, é diferente de uma pessoa que está ali na sua casa, junto com você, dividindo as emoções, os sentimentos, os cuidados. É totalmente diferente. Mas narcisista vê você como se você fosse um empregado para servir a eles. Entendeu? Então, provável que ele possa amar alguém como eu amo e como você ama. Entendeu? Narcisista se apaixona? Essa foi outra pergunta que me fizeram. É claro que narcisista se apaixona. E você acha que o love bomb é o quê? É uma explosão de paixão, é uma explosão de amor, entendeu? Eles sentem uma forte atração e emoção por outra pessoa. Os relacionamentos com narcisista tendem a ser intensos e podem ser traumáticos. Pesquisas mostram que narcisistas podem ter sucesso em relacionamento de curto prazo, porém nunca em relacionamentos de longo prazo. Se um ente querido narcisista pode ser, seu ente querido narcisista, ele pode ser altamente propenso a ciúmes ou ataques de raiva. Você pode se ver bombardeada ou bombardeado de amor ou gaslight. Eles podem cobri-lo com grandes gestos de afeição, mas esses gestos tendem a eles
e atendem a eles e às suas necessidades de adoração, de receber adoração. Infelizmente, eles não são realmente feitos para você, nem para mim, nem para ninguém. A pergunta que me fizeram, a última que eu vou responder nesse vídeo, que o vídeo já está gigante. Narcisista ama seus filhos? Bem, pode ser extremamente doloroso ter um pai ou uma mãe com distúrbio de personalidade narcisista. Você pode estar se perguntando ao longo da sua vida, ao longo da vida dos seus pais, realmente eles te amaram, ou se eles foram amados, ou até mesmo relacionamentos e as interações deles com você são egoístas de alguma forma. Pode ser uma verdade difícil de aceitar, mas se você acredita que a empatia é um componente crítico do amor, e a maioria das pessoas acredita, então podemos concluir que os narcisistas não tratados não são capazes de amar ninguém, nem mesmo seus filhos, não por causa da sua incapacidade de ter empatia. Não é por isso. Pais narcisistas provavelmente se comportarão de todas as mesmas maneiras, como usar técnica de manipulação emocional, ser ciumento, ser possessivo com seus filhos. Jesus Cristo. Pai possessivo, mãe possessiva, ninguém aguenta, né, gente? Pais narcisistas também tendem a ver seus filhos como uma extensão de si mesmo. E qualquer independência pode ser percebida como competição ou ameaça. Olha a que ponto chega esse problema de distúrbio de personalidade. Pais narcisistas podem ver seus filhos como uma extensão de si mesmo. O que, quando os filhos começam a ficar independentes, isso pode ser percebido como competição, ameaça ou até mesmo como desobediência. E isso vai causar um sofrimento muito grande no filho ou na filha, porque eles vão controlar, acorrentar, destruir esses filhos, né? Então, esse foi nosso tópico de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido essas explicações, porque são explicações muito... eu analisei muito para escrever esse vídeo de uma forma educativa, psicoeducativa, né? Para que vocês entendessem realmente tudo isso que nós falamos aqui. E agora, não tenho mais dívida com pessoas que fizeram essas perguntas. Já respondi todas. Então, quem quiser saber, só é chegar aqui no vídeo e ver as minhas respostas. Um beijo grande no coração. Fica com Deus.